Bem-vindos de volta ao canal Cine do Blazer. Hoje vou contar a história do filme de ficção científica chamado Children of Men. Alerta de spoilers a seguir. Em um futuro distópico, a infertilidade feminina já dura 18 anos e os médicos não conseguem explicar a razão. Sem que as mulheres se reproduzam, a humanidade não tem um novo bebê há 18 anos e o mundo está desmoronando. A maioria das sociedades já entrou em colapso devido à guerra e à paranoia da extinção. Os países africanos e do leste europeu ruíram e as suas populações têm migrado para as nações mais ricas. O Reino Unido se tornou um estado ditador devido ao aumento do número de imigrantes ilegais. Lá, a polícia tem autoridade para prender qualquer pessoa. O cidadão mais jovem do mundo, um argentino de 18 anos chamado Diego, morreu naquele dia. Ele foi assassinado por um fã furioso porque se recusou a dar um autógrafo. O noticiário é visto por uma multidão triste e atordoada numa cafeteria em Londres. A humanidade enfrenta a grande probabilidade da sua própria extinção. Um homem chamado Theo Farrell entra na cafeteria aparentemente indiferente às notícias. Logo após ele sair e parar para adicionar licor ao seu café, vê que a cafeteria foi explodida por uma bomba. O ato terrorista é atribuído a um grupo de guerrilha chamado Fishes. Theo fica perturbado com o acidente e sai do trabalho mais cedo. Em vez de ir para casa, ele vai visitar seu amigo Jasper. Os dois vão até uma casa bem afastada na floresta, onde Jasper vive com sua esposa doente, Janice. Eles vivem uma vida isolada e cultivam cannabis num local. No dia seguinte, caminhando para o trabalho, Theo é raptado por dois homens que o colocam dentro de um carro e fogem. Eles revelam que são de uma organização chamada Fishes, que protestam contra o governo britânico por direitos iguais para os imigrantes. O grupo é liderado pela ex-mulher de Theo, Julian. Julian e Theo tiveram um filho chamado Dylan, que morreu numa pandemia de gripe há 20 anos. Os dois não se viam desde então. Ela tenta explicar que os Fishes não foram responsáveis pelo bombardeio do café. Depois, um outro membro do grupo afirma com raiva que foi o governo que bombardeou o café, tentando criar discórdia para os Fishes. Julian pede que Theo faça documentos falsos para um imigrante ilegal, com a ajuda de seu primo que trabalha numa repartição governamental. Theo visita seu primo e consegue os documentos. Depois ele acompanha Julian, Luke, a imigrante Key e a parteira Miriam para que eles fujam pela costa sul da Inglaterra. No caminho, eles são parados por um carro em chamas no meio da estrada. Em seguida, uma multidão de pessoas os ataca. Todos entram em pânico e Luke começa a dar ré. No entanto, uma pessoa à sua frente atira em Julian e ela acaba morrendo. Quando eles conseguem fugir do local, são parados pela polícia. Os oficiais pedem os documentos e Luke não vê outra alternativa a não ser matá-los. Um pequeno funeral é realizado na floresta em homenagem a Julian. Theo sai da cerimônia e chora sozinho pela morte da sua ex. Luke consegue encontrar outro carro e os leva para uma casa segura, onde os Fishes se reúnem. Theo diz aqui que vai partir, e os Fishes poderão tomar conta dela. Mas ela começa a tirar a roupa e revela seu segredo. Theo fica atordoado quando vê que ela está grávida de 8 meses. Todos os Fishes sabem disso, e afirmam que é um milagre. O grupo discute qual deve ser o próximo passo, e Theo insiste em tornar a gravidez pública. Contudo, os Fishes afirmam que o governo britânico levaria Key e seu filho para longe, e os usariam para satisfazer seus próprios interesses. Os Fishes deixam que Key decida, e ela concorda em permanecer sob sua custódia. À noite, Luke acorda com um tumulto lá fora, e quando ele sai para ver o que está acontecendo, vê dois homens feridos chegando em casa. Um deles é amigo de Julian, e o outro é um sociopata chamado Patrick. Luke escuta a conversa deles e fica horrorizado ao descobrir que o assassinato de Julian e o motim haviam sido planejados pelos Fishes. Eles querem vender o bebê de Key por muito dinheiro. Além disso, estão planejando matar Theo no dia seguinte. Depois de ouvir tudo isso, Theo entra em pânico. Ele entra rapidamente no quarto de Key e Miriam, e diz que Luke estava por trás da morte de Julian. Theo e as mulheres decidem fugir. Ele desativa todos os outros carros e consegue escapar por pouco. Theo as leva para a casa isolada de Jasper para tentar escondê-las. Chegando lá, Jasper fica surpreso a ver Key grávida, mas concorda em ajudá-las. Ele tem a ideia de Key fugir em um barco chamado de O Amanhã. O navio pertence a um grupo de cientistas chamado Human Project. O grupo se dedica ao restabelecimento da fertilidade humana. Eles são as únicas pessoas que podem ajudar Key sem nenhum interesse em seu bebê.
Na manhã seguinte, os Fishes já haviam conseguido encontrar a casa de Jasper. Isso faz soar um alarme de alerta. Theo leva todos a um amigo de Jasper, Sid, que vai ajudá-los a chegar ao navio. Theo, Key e Miriam observam os Fish chegando. Quando Jasper se recusa a contar onde eles estão, ele é morto por um tiro. Theo se sente frustrado e triste com a morte de seu amigo, mas entrou no carro e continua sua missão. Os três chegam a uma escola abandonada e ficam lá esperando o amigo de Jasper, Sid, que por acaso é um oficial de imigração. O plano é fazer com que os três sejam presos como imigrantes e enviados para o navio. Sid os leva para um campo, onde eles veem os militares matando refugiados um atrás do outro. Key sente fortes contrações e geme de dor. Miriam, que era ginecologista antes da pandemia, ajuda Key com as contrações. No final, eles conseguem entrar no carro dos refugiados em direção a Bexhill. No caminho, a bolsa de Key estoura e ela está prestes a dar à luz. Um oficial imigrante entra no carro e pergunta o que está acontecendo com ela. Miriam age de forma estranha para desviar a atenção. Ela é presa e retirada do carro, enquanto Key e Theo chegam a Bexhill, sem que a gravidez de Key seja descoberta. Lá, os dois conhecem uma mulher chamada Marika. Ela os leva para passar a noite em um velho quarto enferrujado. Assim que eles entram, as contrações de Key pioram e ela começa a dar à luz. Theo tenta ajudá-la, e depois de algum tempo nasce uma linda menina. Na manhã seguinte, eles acordam com Sid e Marika batendo na porta. Os dois dizem que os Fishes invadiram a cidade e que a Guarda Nacional foi chamada para restaurar a ordem. Lá fora, mais tumultos e tiroteios se iniciam. Key tenta esconder sua filha, mas logo as duas são encontradas. Marika tenta dizer para não irem com Sid, porque ele é um homem perigoso, mas Sid os ameaça com uma arma. Aparentemente, Sid também quer entregar o bebê de Key por dinheiro. Marika ataca Sid e os três escapam por pouco. Em meio aos motins e tiroteios, eles conseguem chegar até a família de Marika. Todos cuidam muito bem do bebê de Key e concordam em ajudá-los a chegar ao barco. Key é colocada numa cadeira de rodas e é carregada para fora. As ruas estão em caos, e as balas voam por todos os lados, enquanto eles correm para o barco. Mas antes de chegarem, os Fishes levam Key para longe deles e matam um amigo de Marika. No entanto, os Fishes são atacados pelas forças britânicas, e Marika e Theo conseguem fugir. Eles podem no meio dos tiroteios e das explosões, mas acabam se perdendo um do outro. Theo contorna os edifícios à procura de Key e da criança. Depois sobe e encontra Key com seu bebê chorando, escondidos perto de várias pessoas mortas e feridas. Enquanto Theo tenta levar Key e o bebê, atiram em direção deles, mas o atirador acaba morto alguns momentos depois. Ao saírem da sala, ela explode. Os dois finalmente saem de lá com o bebê, mas todos que os veem ficam atordoados. Os disparos e as explosões param enquanto as pessoas observam o bebê com um spam. Um soldado ordena a todos que parem o tiroteio. Alguns deles se ajoelham para rezar. Depois que os dois saem, o tiroteio recomeça, mas eles conseguem fugir e se reunir com Marika. Theo, Key e o bebê, eles finalmente conseguem entrar no barco e deixam o porto. Key está preocupada que eles estejam atrasados, mas Theo assegura que eles chegarão ao outro navio pela manhã. Key vê sangue e se assusta, sem entender por que está sangrando, mas Theo diz que o sangue é dele, pois Luke disparou contra ele antes deles fugirem. Enquanto ele geme de dor, Key diz que vai dar o nome de Dylan à sua bebê, em homenagem ao falecido filho de Theo. Ele logo pede a consciência, enquanto Key olha à sua volta e chama seu nome, desolada. Nesse momento, seu rosto é iluminado ao ver o navio amanhã à sua frente. Ela e sua bebê finalmente chegam ao destino final. Graças a elas, os cientistas conseguem reverter o quadro de infertilidade e o mundo volta ao normal.